Olá, pessoal. Eu sou Roseli Denaldi, da ESPA, e hoje nós convidamos o professor Marcos Toledo para falar um pouquinho da relação homem-animal ao longo do tempo. É um tema grande e vai explorar principalmente, como que os animais deixaram de ser instrumento de trabalho na agricultura, transporte, para guarda, os gatos para controle de pragas, para se tornarem pets, e principalmente a evolução do direito dos animais ao longo do tempo. Eu espero que vocês curtam. E aí, gente, tudo bem? Beleza? Bom, então hoje, como a Roseli falou, vamos falar um pouquinho sobre essa história da relação entre o homem, a humanidade, né, e os animais ao longo do tempo. Tem algumas coisas que a gente acha que é legal comentar. Vamos colocando aí também algumas imagens, algumas coisas pra gente tentar entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais de onde vem isso, né? Bom, falar de um começo a respeito disso é até difícil. A relação dos seres humanos com os animais é tão antiga quanto a própria história da humanidade, né? Desde da pré-história a gente repara que as primeiras imagens, as primeiras pinturas rupestres no tempo da época das cavernas, né? Já revela que a figura humana sempre teve um interesse muito maior na figura dos animais do que em qualquer outra coisa que se encontrava na natureza. E desde então a simbologia das primeiras civilizações sempre esteve caminhando junto com o elemento animal. E até hoje, né? Até hoje as nossas simbologias da modernidade, as nossas simbologias dos dias atuais ainda estão vinculadas aos animais em muitas formas. A gente tem a pomba como o símbolo da paz, a gente vincula o touro à força, a gente vincula o cavalo à velocidade, a gente vincula a raposa à esperteza e, enfim, né, um monte de outras coisas. Além, claro, né, dessa relação que nós criamos na modernidade de proximidade com os animais de estimação, com os animais domésticos, né, que nós chamamos de pet. No Egito Antigo, os animais sempre foram vistos, né, como figuras divinas, como figuras divinais. Então essa primeira relação das civilizações mais remotas, né, das primeiras configurações de Estado com os animais é marcada pelo elemento do sagrado, né? Os animais vistos como deuses, por exemplo, havia a figura do Horus, que era um falcão, da leoa, que é a Sekhmet, e do gato, que é o Bastet, o Anubis, que existe um debate a respeito de que animal ele era, talvez fosse um cão selvagem, ou então um chacal, etc. Enfim, já mostra um tipo de relação com os animais diferente, mas marcado pelo sagrado e por isso muito importante. Na Grécia Antiga, a relação com os animais ganhou um outro sentido, né? Os gregos, como uma civilização muito mais racional, muito mais voltada para o elemento do antropocentrismo, acabaram criando uma relação com o animal que começou a gerar, aí, de alguma forma, um certo afastamento. Os gregos, no geral, viam os animais como parte da natureza, como coisa, como instrumento de trabalho por muito tempo, assim, né? Como ferramentas. Então, a gente percebe que ao longo do tempo a relação do homem com o animal vai se transformando bastante. Passando bastante, assim, né, para frente, chegando na Idade Moderna, a gente começa a ver algumas transformações. No Renascimento, na verdade, essa relação com o animal continua parecida com a maneira como os gregos viam, até porque no Renascimento nós temos um período marcado pelo cientificismo e aquele desejo de controle da natureza, que faz com que a relação entre homens e animais continue ainda bastante hierarquizada. Isso é verdade. E ao mesmo tempo que isso acontecia, ao mesmo tempo que havia em alguns lugares, nos centros urbanos, principalmente um racionalismo muito maior, nós também tínhamos o elemento forte do misticismo religioso que vinha da Idade Média. E isso acabou gerando situações bastante incômodas na relação do homem com o animal. Por exemplo, na Inglaterra do século XVII, o rei Jaime I chegou a fazer uma lei que proibia a criação de animais domésticos, assim como gatos, cachorros, porque eles eram atribuídos a
bruxaria à feitiçaria. Então não era raro que houvesse ataques da comunidade local contra pessoas que criavam animais nesse sentido, porque a figura de animais como gato e cachorro era vista na época como espécies de auxiliares para ritos satânicos, de bruxaria, etc. Ou seja, havia muita coisa que precisava evoluir ainda a respeito da relação entre a humanidade e os animais. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontecia também, no início da Idade Moderna, no início da modernidade, com o surgimento dos centros urbanos, com o surgimento do desenvolvimento comercial nos centros europeus, que a relação com os animais também se torna algo mais próxima, mais doméstica, mais parecido com aquilo que nós temos, né? Inicialmente, esses animais eram utilizados para o controle de pragas, né, para o controle de ratos, etc., nos centros urbanos, que era bastante comum, conforme as atividades das feiras, etc., e a falta de planejamento na construção das cidades, o lixo, o esgoto, céu aberto, etc., e tal, fazia com que a disseminação dessas pragas fosse um problema a ser resolvido. E aí entrou o papel dos animais, como os gatos, os cães, né, para ajudar a resolver esse problema. Ao mesmo tempo, uma relação bastante interessante que a gente também precisa perceber é que o elemento da modernidade, o elemento do urbanismo e a aproximação da coletividade, das sociedades humanas para ambientes mais urbanos gera alguns elementos que são presentes na nossa forma de viver. O individualismo, a maneira de se organizar enquanto sociedade, cria uma necessidade de companhia muito maior. E nesse sentido, os animais domésticos começam a ser cada vez mais comuns no convívio com as pessoas. Mas então é só no século XVIII que pela primeira vez alguns pensadores começam a falar, pelo menos de uma maneira mais clara, a respeito de direitos de animais, né? Dos animais serem entendidos como sujeitos de direito, que precisam ter a sua dignidade preservada e etc., né? O Voltaire, Rousseau, muitos autores do século XVIII chamaram a atenção para a importância de que o Estado moderno, o Estado que deveria ser construído, né, o novo Estado racionalista, deveria colocar entre as suas prioridades a ideia de se proteger direitos de animais. No século XIX, nós temos uma grande evolução nesse sentido. No século XIX surgem as primeiras associações de proteção aos animais, e aí começa a se criar uma nova relação do Estado, da sociedade, com esse elemento dos direitos dos animais, até porque as sociedades vão se transformando bastante, o elemento do racionalismo, a necessidade de garantia de direitos fundamentais vai se tornando algo cada vez mais comum, e a relação com os animais a essa altura, com o desenvolvimento urbano e etc., já caminhava bastante para algo parecido com a maneira como nós vivemos hoje, como nós vemos os animais hoje, beleza? No Brasil, essa evolução dos direitos dos animais caminha de uma maneira bastante rápida a partir do final do século XIX. A partir do final do século XIX, nós temos algumas leis que começam a cercar a ideia, né, o elemento dos maus tratos com os animais. A primeira em 1886, nós temos o primeiro ato jurídico de defesa dos animais e que se refere principalmente aos animais de montaria, né, que puxavam as carroças, etc. Era uma lei que multava cocheiros cocheiros e ferreiros que maltratassem cavalos, que maltratassem os bois que puxavam as carroças, etc. No início do século XX, 1924, é criada uma legislação que proibia brigas de galo, que proibia corridas de animais, enfim, situações que expunham os animais a situações degradantes, né, de maus tratos, de crueldade. 10 anos depois é o Getúlio Vargas, que vai criar uma legislação mais direta nesse sentido. Getúlio Vargas estende ao Ministério Público a obrigação de investigar, de punir, de combater os maus tratos aos animais. Isso é um passo muito importante no âmbito dos direitos dos animais, né?
E aí depois, né, tem todo o século XX, essa legislação vai avançando bastante nesse sentido, mas a Constituição de 1988 acaba sendo um grande marco na extensão disso. É a primeira vez que uma Constituição fala diretamente de direito ambiental e também direitos dos animais de uma forma direta. Legislações mais específicas são criadas para dar cumprimento às determinações da Constituição e direitos dos animais acabam se consolidando no Brasil como algo realmente concreto. E aí que nós temos no final dessa história aí, né, o papel de instituições como a ESPA, que está aí para garantir a extensão desses direitos, o cumprimento desses direitos e para que a questão do combate à crueldade, ao abandono, aos maus tratos aos animais seja visto não só como uma exceção, mas uma regra de convivência na nossa sociedade. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.